Direcione suas mãos para cá. Repita comigo. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Ficamos de pé. Vamos estar orando com Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui teu servo, Senhor. Que trará para nós esta manhã a tua palavra, Senhor. Que não seja ele mesmo, mas o teu Espírito Santo falando através da boca dele, Senhor. Que esta palavra venha de confronto conosco, Senhor. Venha nos edificar, nos fortalecer, nos trazer algo diferente nesta manhã, Senhor. Para que possamos sair renovados daqui, Senhor. Queremos que o Senhor é poderoso para nos trazer uma palavra que nos trará edificação para a nossa vida, Senhor. Abençoa toda a igreja. Repreenda neste momento toda a distração da igreja, que abra os ouvidos espirituais, que pessoas possam sair daqui transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Abra suas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Coríntios. Carta 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar lendo somente o versículo 23. Aleluia. Coríntios capítulo 11, somente o versículo 23. Aleluia. Leia está lendo para a gente ganhar tempo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Poder se assentar? Amém. Aleluia! Irmãos, esta carta, a qual o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, Paulo escreveu essa carta a Corinto para aconselhar aquela igreja a respeito da celebração da ceia. Aqui nós vemos que essa palavra, capítulo 11, do verso 17 em diante, vai tratar sobre a ceia do Senhor. E nós vemos que Paulo, no versículo 17, ele fala que aquele povo da igreja de Corinto está se ajuntando não para o melhor, mas para o pior. Aqui Paulo está aconselhando a igreja de Corinto que eles não estavam fazendo corretamente a administração da ceia. Eles não estão ceando corretamente como foi determinado pelo nosso Senhor Jesus. Então Paulo, ele vem ensinando, aconselhando aqueles homens ali de Corinto, que eles estão usando a ceia, estão tratando a ceia de Cristo de qualquer maneira. Eles não estão respeitando alguns mandamentos que Deus, que o nosso Senhor Jesus determinou a respeito da ceia. Então Paulo, ele vem dizendo que eles têm o costume de celebrar a ceia, eles não esperam um pelos outros, eles estão cada um fazendo a sua ceia. Ali na igreja de Corinto está dividido. A ceia do Senhor está sendo dividida, cada um faz conforme a sua vontade. Então Paulo vem dizendo a eles que não é desta maneira que eles têm que celebrar a ceia do Senhor, não é desta maneira que eles têm que se comportar diante deste acontecimento, diante dessa celebração. Então nós vemos que Paulo corrige aqueles homens, porque eles não estão respeitando o corpo e o sangue do Senhor. Aqui nós vemos que a ceia do Senhor
tem que ter uma comunhão, a qual não estava tendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto não tinha esta comunhão, existia esta divisão entre estes homens. Eles não tinham a comunhão uns com os outros, e isso estava criando muita divisão. E o apóstolo Paulo, ele envia esta carta para dizer a esses homens que a celebração da ceia do Senhor não é somente uma recordação, não estão somente recordando do Senhor, aleluia, eles estão alicerando a ceia do Senhor como uma repetição, está sendo como uma repetição para eles. Eles estão fazendo aquilo porque foi uma ordem e eles estão ali repetindo aquilo que o nosso Senhor Jesus ordenou. Nós vemos que eles não estão sabendo discernir o corpo e o sangue do Senhor. Eles não estão discernindo, eles não estão fazendo aquilo ali com amor. Eles estão se dedicando verdadeiramente à ceia do Senhor. Eles só estão fazendo porque foi um mandamento, eles estão fazendo porque tem que fazer. Mas a ceia do Senhor vai muito além disso, porque o nosso Senhor Jesus, para Ele nos preparar esta mesa, para Ele nos deixar esse ensinamento, Ele primeiramente teve uma vida terrena. Ele nasceu do ventre de uma mulher e começou a caminhada na terra. E logo após, mais à frente, o nosso Senhor Jesus começou a passar algumas aprovações. O nosso Senhor começou a ser seguido e ao tempo todo os homens queriam matar Jesus. E Jesus continua a caminhada, mas para nós estarmos celebrando a ceia, participando da ceia do Senhor, o nosso Senhor Jesus passou pelo julgamento, a qual ele não cometeu crime algum. Ele foi julgado pelos homens, condenado inocente, e depois ele foi levado, entregue na mão dos soldados, e os soldados começaram a bater nele. Aleluia! Os soldados começaram a maltratar de Jesus. E Jesus, totalmente calado. A palavra diz que Jesus, logo após, ele começa a carregar uma cruz, é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, e ele carrega aquela cruz pesada, com destino a um lugar chamado Gólgota, ali onde ele iria ser pregado naquela cruz que ele mesmo carregou, que ele iria ser pregado naquela cruz. Mas nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele está sofrendo não pelo erro dele, ele sofre não por erro que ele cometeu, mas ele sofre pela humanidade. Ele está fazendo tudo aquilo para pagar um pecado da humanidade. Jesus tomou as nossas dores, tomou as nossas dificuldades e pôs sobre ele. E ele é crucificado naquela cruz. Aleluia. E ali Jesus está na cruz. A palavra diz que um soldado fura Jesus. O sangue de Jesus está sendo derramado ali por nós. O sangue de Jesus foi que nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. E ele deixou para nós. Ele diz que um certo momento Jesus se assenta na mesa com os discípulos para celebrar a ceia com eles. E Jesus pega um cálice, que é o suco, e ele diz: este suco se transformará no meu sangue. É o meu sangue que será derramado
qualquer, uma celebração qualquer. Não estavam sabendo discernir que o sangue, o suco, simboliza o sangue que nos lava do pecado, que o pão simboliza o corpo de Cristo, que nos sara de toda a doença. Aleluia! A palavra em Coríntios vai dizer que, pelo aquele povo não saber discernir o corpo de Cristo, por tocar no corpo de Cristo indignamente, existia ali na igreja de Coríntios alguns fracos, doentes e outros mortos, porque não estavam sabendo discernir o que era o corpo de Cristo, o que era a ceia de Cristo. Eles estavam tomando simplesmente por tomar, estavam comendo simplesmente por comer, não sabiam discernir. Para eles era uma repetição, era algo normal. Aleluia. Mas a ceia do Senhor para nós não é uma repetição, é uma recordação do que Cristo sofreu por nós na cruz, do que Cristo passou por nós na cruz. Nós temos que recordar isso e entender que a ceia do Senhor não é algo qualquer. Ah, chegou o mês, eu vou ceiar. Não é isso. A ceia do Senhor é algo muito além disso. É nós estamos recordando do que Cristo passou por nós. Porque se Cristo não tivesse sofrido naquela cruz, nenhum de nós estaríamos aqui no dia de hoje. Se Cristo não tivesse pagado aquele alto preço, não existiria mais humanidade. Porque Cristo, Ele sofreu, e não foi pouco. Aleluia. Mas aqui na igreja de Corinto, o povo não estava sabendo agradecer a Cristo, não era grato pelo que Cristo fez, estava tocando de qualquer maneira, não se examinava. A palavra diz: examine o homem a si mesmo. A palavra está dizendo aí: você sabe como você está. Somente você e Deus sabem como você está. Acredito eu que esses homens, alguns deles tomavam a ceia simplesmente para mostrar para o seu líder: eu estou tomando, eu estou em paz com Cristo. Mas verdadeiramente não estava em paz com Cristo. Aleluia. E chama muita atenção porque nos nossos dias existe isso ainda. A palavra está dizendo: se examine. Você sabe se você pode tocar ou não. Porque aqui você não está tocando em simplesmente um suco. Você não está tocando em simplesmente um pão. É o sangue, é o corpo de Cristo, que não pode ser tocado de qualquer maneira. Não pode ser tocado de qualquer jeito. É você e Deus que vai se examinar. Não tome a ceia do Senhor para mostrar para o seu líder que você está em paz. Não faça isso. Aleluia. E muitos têm feito isso. Aleluia. Muitos têm feito tomar a ceia de qualquer jeito para dizer: eu vou tomar porque eu não quero depois o líder está me chamando para perguntar por que eu não tomei. Muitos tomam para não, o líder não chamar a atenção porque você não tomou. Aleluia. E por isso que há entre aquele povo e nos nossos dias atuais muitos que estão fracos, doentes e mortos, porque estão fazendo isso, tocando no corpo do Senhor simplesmente por tocar, pegando de qualquer maneira, sabendo em si que não está apto a tocar, mas toca. Parece que perderam o respeito pela ceia do Senhor. Aleluia. Estão tratando a ceia do Senhor como algo qualquer. Aleluia. Para nós estarmos celebrando, Jesus sofreu. Ele entregou o seu corpo. Ele entregou o seu sangue. Aleluia. Aleluia. Então na igreja de Coríntios tinha homens que estavam totalmente mortos.
doentes, fracos, porque não estava sabendo discernir o corpo e o sangue do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Paulo ele continua dizendo aos homens: não é assim, não é desse jeito. Aleluia. Já foi falado aqui pelo presbítero Sérgio que antes de nós levarmos a oferta ao altar, nós temos que pedir perdão, senão não vai ser aceita. A mesma coisa é a ceia. Se eu tocar na ceia e tiver algo contra o meu irmão, aleluia, não vai ser bom para mim, porque a palavra diz: aquele que toca indignamente será culpado do corpo do Senhor. Vai cair uma culpa sobre mim. Se eu tomar de qualquer jeito, a culpa vai cair em cima de mim. Aleluia. E por isso que muitas das vezes as pessoas estão fracas dentro da igreja, estão mortas dentro das igrejas, porque estão tocando de qualquer maneira, estão achando que é normal, porque hoje em dia está uma normalidade nessas coisas. Hoje em dia não está sendo mais doutrinado, não estão mais falando a verdade a respeito das coisas de Deus. Aleluia. Mas Paulo ele vem dizendo aos homens: vocês estão totalmente errados na administração da ceia. Não é desse jeito, porque na igreja de Corinto estava uma bagunça. Cheguei, eu tomo minha ceia, o outro chega, eu tomo a sua. Eu não tenho comunhão com o meu irmão, problema. Mas aquilo ali não estava chegando a Deus como algo bom. A palavra diz que ele se ajuda não para o bem, não para o melhor, mas para o pior. Não era para melhorar, estava piorando. Eles estavam achando que estava sendo bom, mas estava sendo ruim. Era algo ruim para eles. Mas Paulo ele vem ensinando: não é desse jeito, porque Cristo não fez desse jeito. Faça como Cristo fez. É da maneira que Cristo fez, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, é da maneira que Cristo mandou. E muitas das vezes está sendo mudado isso. Do jeito que Cristo mandou está sendo muito rígido. Vamos mudar um pouquinho. Mas muitas das vezes, neste mudar um pouco, Cristo está cirando, porque não estamos sabendo discernir entre o corpo e o sangue do Senhor. Muitas das vezes não estamos tomando a ceia com amor verdadeiramente e nos lembrando do que Cristo fez. Aleluia. Glória a Deus. Cristo, Ele nos lavou com seu sangue, e também Ele levou as nossas dores junto com Ele. Ele, com o sangue na cruz, Ele nos lavou, se entregando naquela cruz. Ele levou todas as nossas dores. Aleluia. Mas mesmo assim, nós muitas das vezes escolhemos continuar no sofrimento, escolhemos continuar com essas dores, porque não sabemos discernir o corpo do Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui para nós participarmos da mesa que o Senhor nos preparou. Que nesta manhã nós possamos participar da mesa que o Senhor nos preparou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E que nós possamos saber discernir. Que nós possamos acreditar
que este suco não vai ser mais um suco, mas vai se transformar no sangue do Senhor. Este pão não vai ser simplesmente pão, mas vai ser transformado no corpo do Senhor. Que nós possamos discernir a ceia, porque nós estamos aqui se ajuntando não é para o pior, nós queremos se ajuntar para o melhor. Nós não queremos estar como a igreja de Corinto, com divisão. Nós não queremos estar como esses homens que estavam na igreja de Corinto, que não tinham comunhão com o seu irmão. Que nós possamos ter comunhão um com o outro. Cristo não nos chamou para ter uma divisão. Cristo não nos colocou juntos para nós nos virarmos a cara um para o outro. Verdade, Jesus. Isso nós fazemos porque nós, muitas das vezes, não observamos a palavra de Deus. É Deus. Aleluia. O cristão não pode ter ódio no seu coração. O cristão não pode ter maldade no seu coração. Isso não é para o cristão. Verdade. Isso não pode estar no nosso meio. Maldade, rancor. Aleluia. Aleluia! Se alegre, porque o Senhor entregou a si mesmo. Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu ao céu e deixou uma promessa: eu voltarei, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Mas enquanto isso, vai relembrando de mim. Enquanto isso, vai se lembrando de mim. Não se esqueça. Eu subi para o céu, mas eu estou com vocês. Eu subi para o céu, mas eu não abandonei vocês. Eu estou preparando um lugar e deixei para vocês o meu corpo e o meu sangue, para que vocês se fortaleçam com ele. Aleluia. Mas não deixe que isso torne uma repetição. Mas o ex, não. Tem que ser uma recordação. Recordar o que Cristo passou, o que Cristo sofreu. Não vamos se esquecer do que Cristo sofreu por nós. Não vamos se esquecer do que Ele fez por nós, porque Ele fez com amor. Ele teve amor pelo que Ele fez, e que nós possamos ter amor pelo que Ele deixou para nós. Que nós possamos ter amor por ter uma mesa dessa preparada no dia de hoje. Aleluia. Que nós possamos ser gratos com isso que Cristo deixou com sua ceia. Aleluia. Tomar e comer, porque eu deixei para vocês. Eu deixei o meu corpo, o meu sangue para vocês. Então se relembre. Nunca se esqueça. Aleluia. E não deixe que isso se torne para vocês algo repetitivo. Aleluia. Que nesta manhã cada um de nós possamos se examinar a nós mesmos. Verdade. Aleluia, Jesus. Não tenha medo. Porque se eu estiver errado, não estiver correto com Cristo, eu não tomo a ceia. Porque eu sei que vai cair sobre mim. Eu sei que vai cair sobre mim. Não adianta querer fazer bonito para o pastor. Eu tomei a ceia. Está correto. Mas Ele solta corações. Ele sabe o que está por dentro. Aleluia. Eu vou ganhar crédito com o meu pastor, mas estou perdendo com Deus. É melhor você perder com o homem. Aleluia. E ganhar com Deus.
Aleluia. Não adianta mostrar para o homem que por fora eu estou bem, mas e por dentro? Somente Deus contempla, somente Deus sabe. Aleluia. O pastor ele não pode proibir ninguém de tomar ceia, mas eu mesmo posso me proibir, porque a palavra diz: examine você a si próprio. Verdade. É você, porque se você tomar de qualquer jeito, a culpa vai cair sobre você, não é sobre outro, é você. Aleluia. Que nesta manhã nós possamos participarmos do que Cristo deixou para nós preparar. Amém? E com essa palavra, essa agradeço a Deus.